amigos, aqui estamos para mais um Café Reflexão. Estamos aqui recebendo o dia de hoje a doutora Ana Carolina Félix. Estamos aqui nesse belo espaço, Espaço Vida Analisa, que é o consultório dela. Doutora Carol, bom dia e muito obrigado pela hospitalidade e por aceitá-lo. Sim, que fizeram o convite de estar conosco. E hoje ela vai estar falando conosco aqui sobre depressão, um pouquinho sobre depressão. Sabemos que o tema é bem abrangente, mas vamos aqui ouvir o que novos conselhos. Doutora Carol, à vontade. Muito obrigada. Primeiramente agradeço pelo convite. É de grande satisfação recebê-los aqui no meu espaço, Vida Analise. O que a gente pode falar sobre depressão? Depressão é um transtorno, né, que atinge aí 11,5 milhões de brasileiros, né? A gente está falando de território nacional. É um transtorno que afeta muito, né, a vida do indivíduo, tanto homem quanto mulher. Em termos de dados da OMS, a gente tem aí 3,6% são homens que sofrem com depressão, né, com aspectos depressivos, e mulheres 5,1% em média, tá? Como é que a gente consegue perceber essa questão da depressão, né? Existem estudos que falam que a depressão ela é biológica, né, ela é genética, e também a gente tem os estudos que se aplicam dentro da psiquiatria, da psicologia, que colocam a questão também como ambiental. Então, veja bem, o que tem a ver a questão biológica, né? Então, são alterações de neurotransmissores, dopamina, serotonina. Isso, de alguma forma, interfere e modifica, né, a vivência do sujeito. E temos também a questão do ambiente estressor. Então, traumas, perdas, rupturas, né, aspectos que não foram, de alguma forma, elaborados, não foram trabalhados no indivíduo, isso, de alguma maneira, propicia ao indivíduo o aspecto depressivo, né? Agora a gente pode pensar o indivíduo que tem a predisposição e um ambiente que de alguma forma favoreça isso, né? Então a gente vai ter questões aí bastante complexas. Como é que a gente consegue de alguma maneira perceber essa questão dentro do aspecto científico, né? Então a gente tem aí o CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, onde a gente consegue ver as classificações do tipo de depressão. Então a gente tem a depressão leve, moderada e a grave, né? Como é que acontece essa questão? Então, depressão leve. Então, o indivíduo tem aspectos depressivos, tristeza, uma angústia, mas de alguma forma ele consegue seguir sua vida, seguir sua rotina. Então, isso tem alguns lapsos durante o dia, durante a semana, algumas modificações de comportamento, só que, no geral, não afeta, né, o indivíduo a ponto de paralisá-lo de fazer suas atividades do dia a dia. E aí a gente tem a moderada, né, que tá no meio da leve e da grave. A moderada você já consegue acentuar alguns sintomas, né, e ver que no dia a dia já tem uma diferença aí no comportamento. Então não consegue, de repente, cumprir com toda a atividade diária. Então, de repente, vamos colocar aqui os estudantes, né, aí universitários. Então consegue durante o dia trabalhar, mas não consegue, de repente, ir para a faculdade à noite, ou vice-versa. Então começa a ter essa complicação para seguir com a rotina, né, da vida, com as questões do dia a dia. E a grave, a gente já vê como o termo diz, né, está bastante influenciado, está bastante adoecido, até mesmo na questão fisiológica mesmo, né? Então assim, baixa autoestima, ganho ou perda de peso, então ganho 5% a mais, 5% a menos de peso já é significativo e propenso à depressão dentro de uma angústia, de uma tristeza, de medos, anseios. O sintoma depressivo, as condições depressivas estão bastante, e o tempo todo aliado com a ansiedade. Né? A depressão está classificada em transtorno de humor, né? F32, F33 e as classificações que se colocam dentro delas. Então, está bastante linkadas e bastante comprimidas, né? Unidas com a ansiedade. Como é que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão dos sintomas, né? Existem uma série de questões que se colocam, que se falam sobre e não consegue de repente distinguir uma da outra. Então vamos lá.
Como é que a gente consegue distinguir tristeza de depressão, né? Então, o indivíduo, a gente consegue perceber, somando aí mais ou menos 2 semanas contínuas, como é que está esse comportamento do indivíduo, né? Então, a tristeza, ela tem uma causa, ela tem eu digo até que um fundamento. Tô triste, tem um motivo, há um motivo aparente. A depressão, ela já caminha e já tem um percurso que não há um motivo aparente. A gente consegue perceber, dentro da psicanálise, que é a abordagem que eu trabalho, que o indivíduo passa pela situação, passa pelo confronto, passa pela dificuldade, não elabora e aquilo passou, acabou, né? Aquele problema, aquela dificuldade, aquela barreira, ela passou e o indivíduo passou aos trancos e barrancos, ele conseguiu passar. E aí, ok, um belo dia ele começa a deprimir, se sentir triste, uma angústia e não acha um motivo aparente. Então, o que acontece, né? Dentro do aspecto analítico, aí na psicanálise, a gente fala que está muito inconsciente, é o traumático, né? Que a gente chama. Está bastante traumatizado, não elaborou, né, esse sofrimento, e aí, com o tempo, vem essa dificuldade que aparentemente a gente acha que é frescura, acha que ele está indisposto, ele está se negando a sair com os amigos, está se negando a viver uma vida comum, ele não quer trabalhar, ele tem preguiça de estudar, né? Então, a gente está falando aí de um conceito de depressão bastante grave, o indivíduo não tem condições sequer de ter o autocuidado, né? Então, é bastante complexo, né? E de alguma forma é opressor também, tá? É bastante opressor no sentido de que o indivíduo não consegue ter uma vivência real de si, né? Ele não consegue ser quem ele é de fato. Há algo que impede ele. Eu costumo dizer em análise, né, em consulta, que é como se você arrastasse correntes, né? Corrente, como se fossem correntes físicas realmente. Então, você tem corrente nos pés, corrente nas mãos, e você quer muito, deseja muito, mas você não consegue porque tem um peso que você carrega, né? Eu sempre questiono e acho interessante a gente se perguntar o que a gente tem alimentado, né? O que a gente tem alimentado? Porque o ser que a gente alimentar, que tem a vida, que tem batimentos, e se a gente chegar a alimentar esse ser, ele vai crescer. Talvez você não oferte, não dê o carinho, talvez você não dê o banho, talvez você não leve para passear, mas você alimenta. Então você vai ter um ser com deficiência crescendo. Então eu digo que isso é depressão, tá? Que é como se fosse algo crescendo, né, dentro de você que você alimenta, que você dá importância, né, a isso. Dada a importância, vai crescendo, torna-se um pré-adolescente ali, né? O ser vai crescendo, um jovem adulto, um adulto. E quando você se vê sem esse processo de elaborar esse sofrimento, né? Você vem alimentando ele monta nas suas costas e te dá todo dia bom dia, boa tarde, estou aqui. De repente, quando você tem pequenos insights, né? Pensando assim, olha, eu acho que hoje eu vou fazer uma caminhada. Não, hoje eu vou sair com os amigos, né? Hoje eu vou estar em família, vou almoçar com a minha família. E aí você tem esse aspecto depressivo, está deprimido, ele vai te dar bom dia, porque você alimentou ele por muito tempo, né? Então você alimenta, né, esse serzinho, ele tá grandão lá e ele vai comandar seus movimentos ali. Então ele sempre vai estar com você. Quando a gente fala de depressão grave, né, em termos de físico mesmo, ele vai de fato se deitar com você e você não vai conseguir sair da cama sequer para ter o autocuidado. Então é bastante importante que a gente comece a pensar em prevenção, né, em prevenção. O aspecto mais positivo que a gente pode ter em termos de prevenção é a fala, né? É uma fala do que eu sinto, do que eu penso, do que eu acredito, ter essa sinceridade consigo mesmo, né? Essa verdade, carregar essa verdade consigo mesmo é bastante importante e ter em mente que nós temos essa tendência a adoecermos se a gente não conseguir se cuidar antes, previamente, tá? Isso são para todos, sem exceção, tá? Então, conseguir perceber o que é tristeza e o que é depressão é extremamente importante, é extremamente positivo, tá? Lembrando também que a gente tem nós temos uma cultura, né? Acredito que de alguma maneira nos diz que nós não podemos entristecer. Então nós educamos, né, crianças a não entristecer. Porque você está triste, você não pode ficar triste, mas eu te dei isso, mas você tem aquilo. A gente aprende de certa forma a coisificar,
né, a coisificar. Se eu não tenho tempo, de alguma maneira, de educar, de criar, enfim, qual seja o termo que a família usa, eu coisifico. Toma esse aqui, ou de repente, olha, eu tenho um dia muito cheio, eu tenho uma vida muito ocupada, pode ficar com o meu tablet, pode ficar com minha internet, com o meu celular, você pode ficar à vontade, né? Pode usar aí, porque pelo menos você me dá um pouco de paz. Então a gente ensina a criança desde pequena que a mídia social ela é extremamente importante, mais importante que a minha presença. A gente também ensina de alguma maneira que você não pode ficar triste porque você tem coisas, eu te coisifico automaticamente, né? Você é uma coisa pra mim. É claro que mãe e pai nunca vai dizer isso, né? Que eu vou coisificar nunca. Esses são aspectos inconscientes, né? São inconscientes. A gente faz e quando a gente vê, tá lá o resultado. E aí a gente educa, de certa forma, uma criança que ela não pode ser triste. O que acontece? A tendência é reprimir sentimentos de tristeza, porque eu não posso ficar triste. A tendência é eu falar menos sobre o que eu tô sentindo, tá? É bastante comum isso. Eu não ter essa expressão do que eu tô sentindo, especialmente os homens no Brasil, né? Eu não posso falar muito sobre o meu sentimento, eu não posso chorar muito embora a gente vem caminhando com uma geração de homens que têm exposto sua opinião, têm se colocado, isso é muito bom, isso é positivo e eu acho que isso é o real da vida, isso é bastante importante. Mas a gente vem criando, né, educando, na verdade, adultos que não se expressam e que se sentem tristes, a tristeza vai se dando um sentido de embotamento até o ponto que eu consigo ser um ser humano depressivo. Certo? Certo. Ela falou um termo interessante e muito preocupante também, né? Sim. Nós estamos no Brasil com 11 milhões, são 11 milhões e meio de pessoas vítimas dessa doença, depressão, e que muitas vezes ela é confundida com as pessoas que, por falta de conhecimento também, com o termo frescura. Sim. As pessoas confundem muitas coisas. Tá assim porque talvez que ele ou ela quer chamar a atenção. Tá assim porque ele quer chamar a atenção. Não, isso não é nada não, ele não é assim. E pensando-se assim, nós temos vendo esse número cada vez mais crescendo. Você para pensar num América Latina, o Brasil ser um país com maior número e mundialmente ser o segundo país com maior índice de depressão, tínhamos que pensar um pouco mais sobre isso aí. E família, eu acho que quando a pessoa já parte para o ponto de que tem uma doença, essa doença de depressão, e vem primeiro aquele choque de realidade, o que eu acredito e o que eu estou. Eu não acredito, eu acredito que sou uma pessoa alegre e feliz, mas o meu momento diz que eu não estou. Então quando vem esse diagnóstico, não, verdadeiramente você está com a depressão, eu estive hoje pela manhã conversando com uma jovem e ela falando sobre isso, e eu fiquei pensando sobre o espelho, né, que o espelho fala muito, que é o que eu vejo e quem eu me sinto. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre isso, sobre o como eu me vejo e como eu me sinto. É como aquela fala dos memes muito usados nas redes sociais, a realidade e expectativa. Tá. Tudo, de alguma maneira, de alguma forma, enfim, nós vivemos em ambientes totalmente diferentes, né? E eu acho que é interessante a gente começar a pensar nessa expectativa e realidade a partir do que a gente exerce como papel, né? A gente trabalha muito com papéis, né? Então, de repente o que você consegue ser aqui comigo no Vida Analise, de repente você não consegue ser lá fora. Quando a gente começa a falar sobre essa questão de papéis e falar dessa mudança que a gente pode ter de comportamento, não está ligada a ser verdadeiro ou ser falso, está ligado ao ambiente que a gente está, né? Está ligado a que ambiente que a gente está. Não conseguimos ficar tão à vontade na rua como de repente ficamos em casa, né? Isso em termos, né? Isso em termos aí de familiaridade, de conversa, né? Até mesmo com um estranho na rua é diferente. Quando a gente pensa em estar em expectativa e estar em realidade, no sentido de que quem eu sou de fato, de onde eu vim, né, e quem eu estou sendo hoje, isso vai dizer muito, né, de alguma forma, como é que pode ser o meu amanhã, né? E quando você me pergunta e coloca essa questão, me sinto muito mal, mas me coloco muito, né, e me coloco muito bem entre as pessoas. Tem a ver muito a ver com os papéis realmente.
tá? Então, assim, por que que eu não posso ser quem eu sou de fato frente aos meus amigos, né? Frente aos meus colegas de trabalho, frente, sei lá, a minha família, mesmo dentro de casa, eu não consigo ser tão íntegro e tão real como eu deveria ser, né? É aquilo que a gente vinha comentando agora, né? O quanto a gente tem essa liberdade de expressão. A gente fala muito em liberdade de expressão, a gente fala muito em eu vou disseminar conhecimento, eu preciso de alguma forma ser verdadeiro, eu exponho isso em redes sociais, a minha verdade, eu coloco cada detalhe do meu dia no meu status, eu vou, né? Eu tô sempre esperando a resposta do outro, né? Eu quero a resposta do outro. E nem sempre o outro vai ter essa resposta que a gente tanto espera, né? Então, assim, nesse sentido, no total, pensando... Tenho expectativa, vivo uma realidade, estou adoecendo, né? Acreditar que eu estou adoecendo é muito mais difícil, né? Você está em mãos, né? Receber em mãos lá o diagnóstico de depressão é bastante angustiante, mais ainda porque você pode ouvir de repente da sua esposa, do seu filho, do seu amigo, que você está muito triste, deprimido, não está se cuidando, o que está acontecendo? Nossa, você não é assim, você não age assim. Mas quando você recebe de um especialista, é muito mais difícil de lidar com essa questão, tá? O interessante é o seguinte, a busca do tratamento. Muitas pessoas buscam atendimento, né, eu vou falar da área que eu sou, como psicóloga, buscam atendimento psicológico para tratar, para cuidar de uma depressão, de algum trauma que teve, ou de repente não está deprimido, mas está sentindo os sintomas e vem na emergência, vem correndo pedindo um atendimento, né, pedindo ali um acolhimento, e a gente percebe que de fato o sujeito não tem a condição mesmo de ouvir que está deprimido, né, de um especialista, não consegue ouvir isso. Por quê? Porque ele não acredita que está deprimido. De forma nenhuma, ele não acredita. Então tem uma recusa, tem um olhar e uma forma de colocar de que não, eu estou enfrentando isso, não estou deprimido, não estou deprimido. O que acontece é o seguinte, quando você tem qualquer tipo de transtorno ou doença e você passa, né, a não acreditar, você está como se fosse naquela fase de negação, né? Você nega que está adoecido. No processo terapêutico, quando você nega que está adoecido, a tendência de cura é muito mínima, é muito pequena. Então, precisa de alguma forma acreditar que está adoecido para que isso seja a abertura de uma porta. É como se a gente falasse assim, ó, estou em um cômodo, estou fechado, eu preciso sair daqui urgente. Isso é estar adoecido. O que eu tenho? Eu tenho uma porta, tenho uma janela. O que eu tenho para sair? Se eu tenho uma porta, vou para a porta. Se eu não tenho, se eu tenho a janela, vou para a janela. Se eu não tenho nada, o que eu preciso fazer? Buscar alguma coisa que eu consiga romper essa parede para sair. Esse rompimento, essa saída, essa ruptura significa que eu, de alguma forma, acredito que eu estou adoecido. É o primeiro passo. E existe também uma junção, que eu não vou chamar de junção, mas você pode abranger melhor sobre isso aí, que é o fator ajuda profissional e ajuda familiar e de amigos. Isso seria muito importante também, né? Claro, bastante. É muito importante. Principalmente porque a gente percebe que quem sinaliza os primeiros movimentos ali de adoecimento é um ente querido, é um amigo, é alguém que sinaliza. E geralmente funciona assim, são poucas pessoas que conseguem sentir essa diferença. Então, como o outro está mais próximo, conhece uma vivência, já tem todo um conhecimento, né, daquela pessoa, então geralmente eles sinalizam que, ó, acho que você não tá legal, tal, e a pessoa começa a internalizar e começa a compreender realmente que, olha, acho que faz sentido e começa a buscar ajuda, tá? É importante salientar o quê? Processo terapêutico, ajuda psiquiátrica também. Então, todos os depressivos precisam de medicamento? Então, como é que a gente define isso? A gente faz a avaliação, tá? Então, a gente vem com a avaliação e na avaliação a gente consegue aí perceber os aspectos, como é que tá, né? Se é depressão leve, se é depressão moderada, se é depressão grave. Então, a partir daí a gente consegue ter como é que tá essa depressão, né? Como é que tá instalada aí. E aí, a partir daí, a gente vai encaminhar e saber, precisa de medicamento, não precisa? Mas é importante sempre lembrar que o acompanhamento com o sujeito em depressão, é importante sim ter a psiquiatria junto, a medicação, tá? Alia medicação com psicoterapia, a tendência é que ambos vai diminuindo a medicação
e diminuindo também o processo terapêutico, até que ambos tenham alta, tá? E aí, só que aí também, isso aí depende também do paciente. Tem paciente que vai ficar 6 meses, tem paciente que vai ficar 1 ano, tem paciente que vai ficar 1 ano e meio, depende muito da situação que está a pessoa. Voltando para o termo família, para o termo amigos, faz terapia, passa na psiquiatria, tem família, tem amigos, como é que está essa família? Como é que é essa relação com os amigos? Como é que é a relação com as pessoas? Como é que é a minha relação com o social? Né? Isso influencia bastante no processo terapêutico e no processo de cura do indivíduo, né? Porque se você tem todo um acolhimento profissional, mas na sua residência, lá na tua família, no teu núcleo familiar que a gente chama, você não tem esse acolhimento, é muito difícil de lidar. Tá? Então, assim, é importante. Você percebe que seu primo, seu tio, sua mãe, seu pai, seu filho, enfim, alguém que está ali próximo de você está se deprimindo, está adoecendo, evite alguns termos, evite alguns tipos de conversa, né? Seja muito pontual, olha, você não tá bem, não tá legal, mas acho que é bacana você de alguma maneira procurar ajuda, né? Venha com ele ao consultório, procure ajuda com ele, é importante caminhar junto e entender como é que é esse processo, até porque ele precisa se findar, tá? Foi interessante, né? Sim, o apoio é bastante interessante. Eu falei agora desse processo se findar, mas a gente tem um tipo de depressão que é distimia. Como é que acontece? É um indivíduo que já tem uma depressão ali, digamos que crônica, e aí dentro desse processo aí ele está sempre triste, sempre desanimado, é uma tristeza crônica, né? Uma tristeza muito minha, muito particular minha. E de vez em quando, né, ali, dependendo da dopamina, serotonina, como é que está a distribuição dos neurotransmissores, né, como é que está a alimentação também, como é que está a minha rede social de amigos, né, presencial, como é que está a minha vida com a minha família. Eu tenho pequenos insights, assim, que a gente pode dizer que são insights de prazer, de amor, de alegria, momentos espontâneos que a gente não pode contar isso no relógio, vai ser tal dia, tal hora, que a gente não pode estabilizar isso, então não é estável, é uma alegria que vem e passa muito rápido, porque eu sou distímico, eu tenho a distimia me deixa triste o tempo todo. Gente, se nós fôssemos parar mesmo para fazer, ia ficar até umas 4, 5 horas aqui somente ouvindo a doutora, que o assunto é muito abrangente. Quando nós iniciamos aqui, o assunto ele é extremamente abrangente. Nós fomos aqui, nós ficar 4, 5, 6 horas e aí escureceu o dia, nós ia cair aqui, clarearia de novo e nós estaríamos aqui, porque o assunto é extremamente preocupante e abrangente. Doutora, deixa eu só fazer as considerações finais, colocando a localização do seu lindo consultório, nome dizendo. Muito obrigada. Muitos parabéns, consultório lindo, 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 lindo. Muito obrigada. A pessoa quiser assistir o vídeo no canal, eu quero conhecer o Vida Analise. Como é que eu faço para chegar no Vida Analise? Tá, Vida Analise. Nós estamos na Avenida Marechal Tito, 4479, sala 6, tá? Eu não estou em Paulista, bem no centro, tá? Eu tô aqui na Marechal Tito mesmo, tô em frente ao Banco Itaú. Eu trabalho, né? Tenho um trabalho aí bacana com mulheres, sexualidade feminina, o que é bastante importante. Trabalho com homens também e a sexualidade no total, né? A feminina e a masculina, ela envolve muitas questões. Então, trabalhando com esse tema, a gente vê pulsão de vida e pulsão de morte que Freud fala, e essa pulsão de morte é a depressão, né? Então, quem quiser vir conhecer meu espaço, entender um pouquinho como é que você se funciona, eu costumo dizer que você vem para o Vida Analise, vem para a consulta para receber um acolhimento, receber uma escuta clínica qualificada, mas de fato você vem se encontrar com você, né? E a consulta na psicologia, né, a consulta psicoterápica, ela é bastante importante para que a gente consiga até entender em que plano está esse adoecimento, né? Como é que está o adoecimento e como a gente pode tratar esse adoecimento, né? Como a gente pode chegar à cura e ao bem-estar, que é muito importante. Gente, por hoje é só. Quero agradecer a todos que acompanharam. Gostou do vídeo, dá um like, divulga, compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza de que será de extrema valia. Está sendo de extrema valia para mim
Eu tenho certeza também que será de extrema valia para todos que querem assistir. Gente, por hoje é só e tenham um excelente dia.